Nós vamos aqui, meus amados, em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, meus amados, capítulo 22, último capítulo da Bíblia Sagrada. Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Que diz assim, meus irmãos, nós vamos ler o texto do 14 até o último versículo. Amém? Então, diz assim a palavra do Eterno. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, eterno Yeshua. A graça de nosso eterno Yeshua HaMashiach seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Eterno nos fala aqui do ambiente em que a Bíblia se encerra. A Bíblia se encerra num ambiente em que a noiva do Cordeiro e o Espírito Santo que habita na noiva do Cordeiro clamam ao Cordeiro: vem. E quem ouve, diga: vem. E o Cordeiro, louvado seja Deus, ele diz aqui no verso 20: certamente cedo venho. E aí a noiva diz: ora vem, eterno Yeshua. Queridos, esse é um ambiente que fica ao final das Escrituras. É o ambiente em que a noiva do Cordeiro e Yeshua trocam essa mensagem, em que a noiva pede: vem, Yeshua, arrebatar a sua igreja. E Yeshua diz: certamente eu cedo venho. Esse é um ambiente. Ocorre que hoje nós temos algumas situações diferentes no meio do povo que se diz de Deus, porque muitos, meus irmãos, estão esperando o anticristo e outros estão esperando Yeshua. Por exemplo, meu amado, aqueles irmãos que pregam e que creem que a igreja passará pela grande tribulação, esses irmãos estão esperando o anticristo, porque o anticristo
ele vai se manifestar durante a grande tribulação. Diferentemente da noiva do Cordeiro, que está esperando Yeshua HaMashiach. Então você observa que muitos ficam pregando, né, meus irmãos, que o anticristo aqui, o anticristo ali. É claro que você tem que entender o que vai acontecer na grande tribulação, mas você não pode pregar que o anticristo vai pegar aqueles que são fiéis. Não. E Yeshua, ele não nos destinou para a ira. Aqui a gente vai ver isso aqui, meus irmãos. Mas esse engano está sendo divulgado em alguns sites que desinformam as pessoas sobre a verdade das Escrituras e inventam algumas histórias, né, meus irmãos? Então você tem uma visão hoje pré-tribulacionista. Eu quero que os irmãos entendam que quando vocês ouvirem falar isso, vocês têm que saber o que é. Pré-tribulacionista, pré quer dizer antes. Antes da grande tribulação. Quem é pré-tribulacionista crê que o arrebatamento é antes da grande tribulação, que é o que está na Bíblia. Né? Não existe outra possibilidade na Bíblia. Pode bater de Gênesis a Apocalipse. Amém? Tem o meso-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Também não, esse aí não tem base nenhuma, meus irmãos. Na verdade, essas outras duas visões só ficam tentando arranjar história, mas não tem base na Bíblia. E a última visão diz que são os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Então, nós, irmãos, temos, é claro que se isso daí, o tempo para se o arrebatamento for daqui a 3 semanas, certamente, né, meus irmãos, os outros vão descobrir que estavam errados. Não vai dar nem tempo de pregar, mas o próprio fato vai pregar. Mas caso não ocorra o arrebatamento, nós temos que estar aptos a pregar essa verdade e mostrar na Bíblia. Isso é que é importante. O importante não é dizer que eu sou pré-tribulacionista, porque eu acredito que o arrebatamento é antes da grande tribulação, e não explicar aonde está na Bíblia, meus irmãos. E os outros não têm explicação, e você tem que, quando eles apontarem qualquer versículo, você tem que dizer, isso aí não existe. Então, é isso que é importante. Porque agora eu queria que os irmãos, vamos primeiramente ver esse versículo aqui que o próprio Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, porque às vezes eu fico pensando, meus irmãos, que quem cria essas invenções são pessoas que estão distanciadas do Espírito Santo e não têm comunhão com Yeshua. Porque são coisas que são muito claras na Escritura, e quem tem o Espírito Santo logo vê dentro da Bíblia essas coisas. Vamos aqui, vou mostrar um caso aqui, nessa palavra que Yeshua falou, que nesse texto aqui que ele falou, já dá para você saber que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos aqui nesse versículo aqui, irmão, olha bem esse versículo. Porque eu testifico. Quem está testificando isso é Yeshua, né? Se você ver verso 15, 16 aqui, quem que está falando? Eu e Yeshua. Amém? Então, ele que está falando. Então, ele continua falando aqui no verso 18. Eu testifico, e a palavra de Yeshua não muda, meus irmãos, que nem a Torá. Torá e Yeshua são fixos. Amém? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. No original é deste rolo, que é o rolo, que é o livro do Apocalipse, né, irmão? Que antigamente era rolo, né? O livro era um rolo de pergaminho.
né? Escrito da frente e atrás. Então ele diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, veja bem, meu amado, presta bem atenção nesse texto. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, ou seja, presta bem atenção, e Yeshua HaMashiach está dizendo que ele testifica, quando ele diz que ele testifica, ele está dizendo o que vai acontecer com aquela pessoa, porque, veja bem, quem pode falar isso é o Eterno. E o Eterno, ele conhece antes, o presente e o futuro. Passado, e presente e futuro estão na frente dele. Então, ele é quem pode testificar. Louvado seja Deus. E Yeshua conhece tudo. Conhece já onde que a gente vai passar a nossa eternidade. Ora, quanto mais a gente se esforça para estar na presença do Eterno, mais chance a gente tem de que ele esteja vendo a gente já agora lá no arrebatamento. Agora, se a gente se afasta das coisas do Eterno, é possível que ele esteja vendo em outro lugar. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, ele diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus, né, Adonai, ele próprio, fará vir sobre ele, sobre essa pessoa, as pragas que estão escritas neste livro. Então, vamos meditar nesse versículo, meu amado. Você, eu e qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento das coisas de Deus. E Yeshua diz aqui: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, do Apocalipse. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, ou seja, se alguém acrescentar qualquer coisa ali no livro do Apocalipse, mudar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Irmãos amados, do capítulo 6 até o capítulo 20 do Apocalipse, é só praga. Amém? É só luta. Porque você tem 7 selos, que o último selo se desdobra nas 7 trombetas de juízo, e a última trombeta dá lugar às 7 taças da ira de Adonai sobre a terra. Não é o Satanás que lança esses juízos na terra, não, meu irmão. É o próprio Eterno e o próprio Yeshua. Porque o que está transbordando no Apocalipse é a ira de Adonai. O anticristo é mais uma marionete na mão de Deus. Amém? Ele vai atuar ali no meio da tribulação, naquela parte da decapitação. Amém? Mas, mesmo assim, um fantoche para ser destruído no final da tribulação pelo próprio Yeshua. Amém? Então, o que acontece? Tudo isso é palavra do Eterno. Então, o Yeshua diz assim: se alguém acrescentar alguma coisa na palavra do Apocalipse, na profecia do Apocalipse, que é dos 22 capítulos, né? Qualquer coisa dentro dos 22 capítulos, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas do capítulo 6 ao capítulo 20. Agora, veja bem, meu amado, agora você leu esse versículo, você entendeu, eu entendi. Se esses outros tivessem com a razão de que a igreja passaria pela grande tribulação, teria sentido Yeshua falar essa palavra que ele falou aqui no verso 18? Eu só estou falando desse texto, hein? Olha, estou falando, são muitos textos que tem na Bíblia, eu estou falando dessezinho aqui. Tem sentido? Se todo mundo já vai passar pelas pragas da grande tribulação, como ensinam esses outros, então por que Yeshua falou isso, meu amado? Estão querendo fazer de Yeshua mentiroso? Estão querendo fazer de Yeshua um falso profeta? Não, meu amado, não. Yeshua falou isso aqui porque quem acrescentar alguma coisa nas palavras do Apocalipse vai sofrer a grande tribulação. Vai ficar para a grande tribulação, vai vir as pragas da tribulação sobre ele. Mas aquele que guardar a Torá, aquele que guardar as palavras de Yeshua,
exatamente como estão aqui nas palavras dessa profecia, e não acrescentar nada. Não acrescentar nada. Não vai vir as pragas sobre ele. É lógico, meu amado. Amém? Se Yeshua diz que se alguém acrescentar alguma coisa, vai passar pela grande tribulação, é porque vai ter gente que não vai passar. É ter gente que... Como que a pessoa não vai passar pela grande tribulação, meu amado? Só tem uma resposta: sendo arrebatado antes da grande tribulação. Pensa aí, meus irmãos. Eu estou falando aqui esse textozinho que não fala diretamente do arrebatamento da grande, mas só tem sentido. Eu estou falando, né, tem muitos outros textos, mas você só tem sentido, meu amado, em examinar e entender Gênesis, Apocalipse, se o arrebatamento é antes da grande tribulação. Não tem como o arrebatamento ser no meio da tribulação. Não tem como o arrebatamento ser no final da grande tribulação. Porque se Yeshua HaMashiach está dizendo nessa palavra que a gente está lendo, que se alguém ouvir as palavras dessa profecia e se alguém acrescentar alguma coisa, meu amado, Deus fará vir sobre ele as pragas. Isso derrota todos os outros que dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Por quê? Ora, se a igreja vai passar pela tribulação, então por que Yeshua diz que quem quer acrescentar alguma coisa é que vai passar? Não é? Não, meu amado. Fala da igreja fiel. A igreja fiel não vai acrescentar nada nas palavras do Apocalipse, porque a igreja fiel será arrebatada naquele dia. Louvado seja Deus. E eu quero trazer para os irmãos agora um outro texto para nós meditarmos, que está na carta. Vocês entenderam? Pega bem esse texto de Apocalipse 22, 18, examina. Olha que coisa interessante. Agora vamos ali na primeira de Paulo, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, meu amado. Você sabe que a carta de Paulo aos Tessalonicenses é a carta que fala é uma das cartas que fala do arrebatamento. Amém? Agora, olha só, meus irmãos. Paulo, ele começa assim: mães e irmãos, acerca, olhe bem, no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. Mães e irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Eterno virá como ladrão de noite. Eu já expliquei para os irmãos que quando é falado que ele vem como ladrão, ele vem de uma forma secreta e ele não é percebido, porque aí ele está tratando do arrebatamento. O arrebatamento, o mundo não vai perceber quem vai estar arrebatando, que é Yeshua, porque ele vai estar nas nuvens. Aleluia. Amém? Por isso que ele ele se equipara ao ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Agora ele está falando com os fiéis. Fiel, você não está em trevas. Para aquele dia não surpreenda como um ladrão. Agora eu quero que ele fala mais algumas coisas aqui. Devemos vigiar, ser sóbrio. Né? Agora olha o que ele fala aqui no verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Oh, aleluia! Mas para a aquisição da salvação por nosso eterno Yeshua HaMashiach. Então você observa, meu amado, que o Deus Todo-Poderoso não nos destinou para a ira. Agora, tem gente que quer ir para a ira, deixa ele sozinho. Deixa aquele grupo ir sozinho.
Se eles quiserem aprender a verdade, aí a gente tem que estar com a palavra para pregar, meus irmãos. Amém? Você vê que o Eterno não nos destinou para a ira, meu amado, mas para a aquisição da salvação do nosso Eterno Yeshua HaMashiach. Agora eu quero voltar com os irmãos no Apocalipse, aqui agora. Nós vamos agora aqui em Apocalipse capítulo 3. Amém? E você viu que lá que Yeshua falou que ninguém pode mudar nada do Apocalipse, né, meus irmãos? Eu posso mudar alguma coisa do Apocalipse, meus irmãos? Só se eu tivesse doido, né, meus irmãos? De querer perder o arrebatamento. Não vou mudar nada. O que está no Apocalipse tem que ser mantido. Louvado seja Deus. Amém? Olha só o que Yeshua HaMashiach, o próprio Yeshua, fala aqui no capítulo 3, no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, observe bem, irmão, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, você, meu irmão, você, minha irmã e eu, não queremos invenções. Aquilo que está escrito, nós temos que obedecer, né? Ah, mas fulano de tal está fazendo uma interpretação tal. Está interpretando para a sua própria condenação. Porque Yeshua está dizendo aqui, nós temos que guardar a palavra da sua paciência. Louvado seja Deus. Exatamente como foi colocado por Yeshua, porque ele não muda. A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, que Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, meu amado. E aqui você observa que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Agora você observa, meus irmãos, que ele está falando aqui, eu te guardarei da hora da tentação. Ele não está dizendo que vai guardar na hora da tentação. Não vai guardar você, meu irmão, minha irmã, dentro da tribulação, lá na tribulação, não. Ele vai te guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Agora, como que você sabe que ele vai te guardar da hora da tentação? Será que você tem um controle sobre ele? Não. Ele vai te guardar da hora da tentação se você guardar a palavra da paciência dele. Aleluia. Você guardar a palavra da paciência. Amém? Se você guardar a palavra da paciência de Yeshua HaMashiach, ele te guardará da hora da tentação. Então, quando ele fala assim, da hora da tentação, ele está falando que a pessoa não vai passar por aquela tentação. Amém? Eu vou te guardar disto. Ou seja, você não vai passar por isso. Agora, se ele dizer assim, eu vou te guardar nisto, então você vai estar lá dentro, eu vou estar te guardando lá dentro do problema, né? Veja bem, eu vou te guardar da fornalha, então você não vai para a fornalha. Agora eu vou te guardar na fornalha, então você vai para a fornalha. Quem está entendendo? Quando ele diz assim, eu vou te guardar da cova dos leões, você não vai para a cova dos leões. Eu vou te guardar na cova dos leões, você vai para a cova dos leões. Amém? Então, quando ele diz assim, eu te guardarei da hora da tentação, você não vai para essa hora da tentação. Yeshua diz assim, eu vou te guardar da degola. Você não vai para a degola. Eu vou te guardar na degola. Você está indo na degola. Está entendendo? Então, ele quando diz assim, se você guardar a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Irmãos, esse assunto é muito atual, porque estamos vivendo os tempos finais. Amém? Isso é um fato. Isso é um fato. O nosso destino está sendo
pesado a cada segundo, meu amado. O teu futuro, o meu futuro, eu prezo em buscar o eterno, porque o eterno é quem pode me dar o futuro que eu pretendo. Amém? E como? Obedecendo a Torá e obedecendo às palavras de Yeshua HaMashiach. Então, aqui, irmãos, só nesse texto aqui de Apocalipse, já bota que as pessoas que estão dizendo que a igreja vai passar pela tribulação já não está obedecendo aqui esse Apocalipse 3:10. Porque Yeshua diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então você tem que guardar aí, meu irmão, na hora de você explicar para os outros, essa preposição aqui, ó, da, certo? Preposição de mais a, da. Por quê? Quando ele diz, eu vou te guardar da hora, você não vai passar por aquela hora. E quais os exemplos que eu dei? Se ele disser assim, eu vou te guardar da fornalha, o que quer dizer? Você não vai passar pela fornalha. Agora, se ele disser assim, eu vou te guardar na fornalha, aí você vai passar pela. Amém? Agora, quando ele diz assim, eu te guardarei da cova dos leões, você não vai para a cova dos leões. Agora, quando ele diz assim, eu vou te guardar na cova dos leões, aí você está lá dentro da cova dos leões. Eu vou te guardar da grande tribulação. Eu não vou estar na grande tribulação. Agora eu vou te guardar na grande tribulação. Aí você vai estar na grande tribulação. Quem está entendendo? Então é isso mesmo, é simples. Amém? Eu estou explicando assim didaticamente para os irmãos, para você entender a palavra, entender também a língua portuguesa que está ali. E às vezes o irmão se enrola ali na hora de explicar. Às vezes chega o outro lá com invenção e você já vai e descarta. Amém? Eu quero mostrar também aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, Yeshua HaMashiach. Irmãos, a gente falar Yeshua falando é uma coisa maravilhosa. Yeshua falando, ele falando é Deus falando, né? Lucas, no capítulo 17, louvado seja Deus. Acho que é Lucas. Aleluia, aleluia, aleluia. 26 o versículo. Está aqui. O que Yeshua diz aqui? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olhe bem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É exatamente o que acontece hoje. As pessoas comem, bebem, casam e dão-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, primeiro Noé entrou na arca. Primeiro veio o dilúvio ou primeiro Noé entrou na arca? Primeiro Noé entrou na arca. E depois veio o quê? O dilúvio. E os consumiu a todos. Noé não foi consumido porque, primeiro, Noé entrou na arca. E assim ele diz aqui em cima, será também nos dias do Filho do Homem. Então, primeiro, a igreja fiel entrará na arca do arrebatamento. Depois é que vai vir a grande tribulação. E você sabe que Noé entrou na arca e ainda passaram-se 7 dias para começar o dilúvio. Amém? Para deixar bem separadinho. Primeiro Noé entra na arca, depois vem o dilúvio. E ele continua aqui no verso 28. Ô Yeshua, interessante esse exemplo que tu deste. Tem outro exemplo? Então ele vai dar outro exemplo. Por que Yeshua vai dar outro exemplo? Para que você, meu irmão, entenda. Por isso que ele tem a paciência de vai dar outro exemplo agora. Verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, estava tudo normal lá em Sodoma, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Então, primeiro, Ló saiu de Sodoma. Ló estava em Sodoma quando caiu o fogo do céu? Não.
Ló saiu de Sodoma, aí choveu o fogo do céu. E você repara depois lá em Gênesis, meu amado, que quando Ló estava na casa dele, os anjos chegaram para Ló e disseram assim: nós não podemos permitir, nós não podemos fazer nada, nem o Eterno vai poder fazer nada enquanto você estiver aqui na cidade. Então, eles tiveram que apressar Ló. Sai, e Ló ainda pediu para ir para uma cidade chamada de Zoa, e ele indo para aquela cidade, e posso ir para ali? Aquela cidade é julgada também com fogo. Aí o Eterno falou: vai lá, Ló, vai para aquela cidade. O fogo desviou daquela cidade por causa de Ló. Olha que coisa, a paciência que Deus teve com Ló também. Amém? Queimou Sodoma e Gomorra, mas desviou daquela cidade onde estava Ló. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Então você observe bem que Yeshua fala aqui de dois exemplos. Primeiro Noé entra na arca, depois vem o dilúvio. Primeiro, Ló sai de Sodoma. E ainda teve aquela argumentação de Ló: eu quero ir para aquela cidadezinha ali, que aquele montezinho ali é bonito. Mas aquela cidade vai ser julgada. Mas vai, Ló, vai para lá. Aí o fogo desviou daquela cidade. Porque exatamente Ló estava naquela cidade. Mas caiu sobre Sodoma como o Eterno tinha falado. Amém? Por que isso também é importante, irmão? Por que o fogo não caiu naquela cidade onde Ló foi? Porque o Eterno não vai deixar de arrebatar o fiel. Se você for fiel, meu irmão, se você for fiel, minha irmã, obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua, você pode ter certeza absoluta que você vai participar do arrebatamento. Você tem que observar todos os mandamentos da Torá, todas as palavras de Yeshua, ser fiel ao Eterno. Ele não vai deixar você aqui no dia do arrebatamento. Amém? Porque ele é fiel. Ele desviou o fogo de Ló, daquela cidadezinha que ia ser julgada. Tá? Mas, pela misericórdia que ele tinha com o seu servo Ló, ele desviou. O fogo só caiu onde estavam os ímpios. Amém? Então, meu amado, já que você tem aí alguns versículos, tem muitos versículos, mas que nós saibamos que o arrebatamento, ele é a continuação do último capítulo do Apocalipse, em que a noiva diz: vem, e Yeshua diz: certamente cedo venho. Esses estão esperando o arrebatamento e serão arrebatados, mas os outros estão esperando o anticristo. Então não casam com o que está ali no final do Apocalipse, né? Eles estão pensando primeiro no anticristo, mas vão ficar, né? E o Eterno vai permitir. Amém? Que o Eterno continue falando ao teu coração, meu amado. Prepara para o arrebatamento. Mesma maneira que Ló não ficou, não foi consumido, o Eterno vai arrebatar o irmão e a irmã que foram fiéis a toda a palavra de Adonai, do Gênesis ao Apocalipse, como nós temos explicado aqui para os irmãos, porque os mandamentos muitas vezes se repetem. Amém? E aí você obedecendo todos os mandamentos, você será arrebatado.